Eclesiastes capítulo 4, versículo 12. Você pode sentir a presença dele neste lugar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao teu nome, Deus. Está escrito assim: e se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Presta atenção, quero ler mais uma vez. Entenda o que o Espírito Santo está falando. E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Glória a Deus. Quero fazer mais uma oração neste lugar. Sinto que Ele está entre nós, queridos. Não tem alegria maior para qualquer um dos pregadores dessa nação do que poder sentir que aquele que pode fazer está entre nós. Aleluias. Feche os seus olhos assim como você está. Espírito do Senhor, nesta noite ninguém quer ouvir o Eduardo. Nós queremos ouvir o Senhor. Nós não queremos demonstração de inteligência humana, mas nós queremos manifestação de poder divino. Nós não queremos, ó Pai, boas ilustrações neste altar. Não é mais este tempo em que temos necessidade de viver. É chegado o tempo, é chegada a hora. O reino do Senhor que foi plantado dentro de nós está clamando para a manifestação dos filhos de Deus. Que nesta noite o Senhor possa falar aos nossos corações através do Teu Espírito. Que o Teu Espírito possa adentrar em lugares que as minhas palavras não possuem autorização e acesso. Que nesta hora, Senhor, que o Senhor passeie entre nós através do Espírito Santo e ministre, Senhor, no nosso escondido, no nosso oculto, nos lugares sujos do nosso interior. Que nesta noite o Espírito do Senhor se mova entre nós e através de nós. Nós precisamos do Senhor. Meu Deus, nós não viemos aqui para ouvir uma palavra bonita, nós viemos aqui para ouvir a palavra de Deus. Nós não viemos aqui para sermos impressionados, mas sim impactados pelo Teu poder e pela Tua glória. Por isso, Espírito Santo, é um tempo chegado. Ei, Senhor, Tu sabes melhor do que eu. Não dá tempo mais. Não há mais tempo de fazermos firulas no altar. É chegado o tempo, é chegada a hora que a manifestação dos filhos precisam vir à tona. Por isso, Espírito Santo, se manifeste. Espírito Santo, tenha domínio total deste ambiente. Pelo poder do Teu nome, pelo poder da Tua palavra. Eu acredito em tudo que esta palavra diz. Eu acredito em todas as coisas manifestas por esta palavra. Por isso se manifeste em nós. Nós cremos no Senhor, Pai. E nós entregamos esse culto de adoração ao Senhor diante da Tua presença, em nome de Jesus. Se assente, querido, glorificando ao Senhor. Estenda sua mão para cá e diz assim: Pastor Eduardo, como igreja, eu te abençoo. Amém, queridos? Nessa noite eu quero falar um pouquinho aos casais, às famílias que aqui se encontram. Eu quero falar sobre como construir um matrimônio resistente. Como construir um matrimônio resistente. O texto que nós acabamos de ler foi escrito por Salomão, para que tenhamos uma compreensão mais ampla acerca do contexto deste texto. Eu queria gastar um pouquinho do meu tempo falando sobre quem foi Salomão. Diz a história bíblica que Salomão
é filho do monarca Davi, do grande rei Davi. Davi não foi apenas um rei ilustre. Davi não fora apenas um rei notável. Diz a Bíblia que Davi fora escolhido a dedo pelo próprio Deus. Um homem dotado de conhecimento na arte da guerra. Um homem que sabia muito bem como pelejar, como desenvolver a arte junto com a espada. Este homem não sabia apenas lidar com uma espada, mas ele entendeu também sobre como conduzir uma adoração legítima na presença de Deus. Davi não fora apenas um rei, mas também fora um adorador por excelência. E Davi, na construção do seu reinado, diz a Bíblia que, mesmo tendo as falhas que este homem teve, este homem fora reconhecido por Deus como homem segundo o coração de Deus. De repente, o jovem de nome Salomão tinha aproximadamente 20 anos de idade, e ele recebe a notícia que ele seria o sucessor do grande rei Davi. Imagine você na pele de Salomão. Todos nós queremos lugares de honra, mas imagine você sendo substituto de um rei que marcou a sua geração e as gerações posteriores à sua. Salomão então recebe essa notícia, e ele tem uma atitude que me impressiona e que toda certeza irá impressionar você. Salomão, no momento em que ele não sabia como proceder, como fazer, como gerir, como gerenciar, ele toma uma decisão que eu e você precisamos aprender a tomar todas as vezes que decisões difíceis batem à porta das nossas vidas. Ele decide orar ao Deus dos céus. Me perdoa. Ele decide orar ao Deus dos céus. Ele faz então uma oração simples, mas uma oração honesta diante de Deus, pedindo a Deus não algo para si, pedindo a Deus dentro de um critério simples. Ele pede ao Senhor que lhe dê sabedoria para administrar o povo de Deus. Diz a palavra e diz a história que Deus decide no céu ouvir a oração de Salomão. Então Salomão tem a sua oração respondida, e Deus decide liberar sobre ele sabedoria. Diga comigo, sabedoria. Mas a sabedoria não é sabedoria humana. Diz a Bíblia que o próprio Deus emanou de si sabedoria divina e encharcou a vida de Salomão. Para que vocês tenham entendimento acerca da profundidade dessa sabedoria, em 1 Reis capítulo 4, versículo 29, diz que a sabedoria e o conhecimento de Salomão são comparados à areia da praia do mar. Querido, se alguém puder quantificar, contabilizar as areias da praia do mar, esse alguém terá entendimento. Esse alguém conseguirá entender a profundidade da sabedoria que Deus derramou sobre Salomão. 1 Reis capítulo 3, versículo 12, diz que nunca houve antes de Salomão, e nunca haverá depois de Salomão, um homem que possuísse sabedoria comparada à sua. Isso significa que o nível de sabedoria que Deus derramou sobre Salomão é algo extraordinário. E aqui nesse texto que eu acabei de ler, Salomão está nos apresentando como conselho um modelo de matrimônio resistente. Diga comigo, modelo de matrimônio resistente. Ele nos apresenta aqui um modelo de matrimônio resistente. Ele não está aqui emitindo para nós uma opinião. Sabe por quê? Opinião é diferente de conselho. Opinião qualquer pessoa que está aqui dentro pode dar se a gente der liberdade. Eu posso estar atravessando um momento difícil. Se você participar da minha vida por 1 hora, normalmente você se sente no direito de dar uma opinião acerca daquele assunto. Agora, conselho é algo diferente. Apenas algumas categorias de pessoas têm a autorização de emitir um conselho
acerca da sua situação, e eu quero falar de duas delas. A primeira categoria de pessoas que pode emitir um conselho para você são as pessoas que te amam de verdade. Diga para quem está do seu lado: pessoas que te amam de verdade. Pastor, por que as pessoas que me amam de verdade podem emitir um conselho a meu respeito? Porque as pessoas que te amam de verdade vão emitir um conselho regado de amor, e o único propósito dessa pessoa é te ver numa situação melhor da qual você se encontra. Já as pessoas que não te amam, elas estão emitindo apenas colocações, e o propósito do coração delas são duvidosos. A segunda categoria de pessoas que podem emitir conselhos para a minha vida e para a sua vida são os especialistas. São as pessoas que dominam de maneira generalizada, de maneira específica, o assunto pelo qual você detém de conselho. Eu vou dar um exemplo. Existe uma mulher em depressão, e essa mulher decide então pedir um conselho para a sua vizinha. Só que a sua vizinha não entende de assuntos da alma, então ela vai fazer colocações baseadas na sua experiência. Essa mulher deveria então buscar ajuda a um especialista, para que esse especialista, com base na ciência, conseguisse tirá-la da condição de enfermidade que ela se encontra e colocá-la em condição de alívio. O nosso problema é que muitos de nós não entendemos as questões que a Bíblia nos ensina de maneira clara. Tem gente metendo pitaco no seu casamento todos os dias, e você entende que é Deus falando com você. Depois você toma uma decisão baseada na experiência de alguém que muitas vezes não te ama de verdade, e você acha que Deus te dirigiu para que você tomasse essa decisão, e não é verdade. Por isso que nesses dias nós precisamos buscar discernimento de espírito. Se o Espírito Santo mora em você, conforme a palavra que Paulo liberou em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito de Deus e que Ele mesmo habita em vocês? Se o Espírito Santo mora em mim, se o Espírito Santo mora em você, eu tenho a quem consultar no momento das decisões difíceis. Espírito Santo, o que eu faço? E o Espírito Santo vai falar com você. Pare de tomar decisões baseadas em amigos que não sabem o contexto real que você se encontra. No texto que acabamos de ler, Salomão disse: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhes resistirão. A palavra resistente significam aqueles que resistem aquilo que é sólido, aquilo que é duradouro. O propósito de Deus para o seu matrimônio é que o seu matrimônio seja resistente, que o seu matrimônio seja sólido, que o seu matrimônio seja duradouro. Este é o propósito de Deus para a sua família. E Salomão, entendendo isso, ele nos apresenta um modelo de sermos dois. Porque antes éramos apenas um, agora somos dois, de acordo com o modelo de Salomão. Por que, pastor, sendo dois eu sou mais forte? Irmãos, vai ter dias que você vai chegar na sua casa do trabalho e você vai estar literalmente desanimado. Essa mulher que Deus plantou como auxiliadora do teu lado, ela não vai ter a participação do contexto do seu dia, e nesse dia o Espírito Santo vai usar ela para te dar uma palavra de ânimo, e você vai se tornar resistente por causa da mulher que Deus plantou do teu lado. Vai ter dias, mulher, que você vai enfrentar problemas com seus filhos de maneira tão difícil, mas tão difícil, que nesses dias você vai se encontrar fraca. Nesses dias, quando o seu marido chegar, com toda certeza Deus poderá usá-lo para poder animar você, para poder recolocá-la no trilho. Desta forma nós nos tornamos resistentes. Por quê? Porque um ajuda o outro. O relacionamento que Deus estabeleceu para a minha vida e para a sua vida é esse:
Nós precisamos aprender a sermos parceiros. Nós precisamos aprender a cuidar melhor um do outro. O que eu acho de extraordinário nas pessoas que receberam sabedorias da parte de Deus, todas elas possuem uma capacidade de reavaliar as decisões que já tomaram. Salomão é um destes homens, regado de sabedoria de Deus. Ele nos apresenta um modelo de sermos dois. Mas ao longo da sua trajetória, Salomão percebe que vai ter ataques que você e eu receberemos por parte do adversário, que nós não teremos resistência suficiente para nos manter em pé, sendo apenas dois. Ele entendeu que vai ter dias de trevas, ele entendeu que vai ter dias difíceis, dias em que eu e você sendo apenas dois, dentro da nossa casa, nós não seremos suficientes. Então Salomão nos apresenta um modelo mais completo de matrimônio resistente. Salomão nos apresenta a pessoa de Jesus Cristo sendo a terceira dobra no seu matrimônio. Irmãos, olha para mim. Se Jesus se tornar a terceira dobra do seu matrimônio, o ambiente da sua casa vai mudar. A paz vai se tornar um patrimônio perpétuo dentro da sua casa. Você será participante daquilo que Jesus ensinou aos discípulos e vem ensinando a todos nós desde o tempo da sua vinda na terra. Nós precisamos compreender que sem a terceira dobra, o nosso matrimônio não se tornará um matrimônio resistente. A pessoa de Jesus é a única capaz de nos fortalecer contra os ataques do adversário. Nessa noite eu quero falar de maneira breve sobre quatro decisões que eu e você devemos tomar para que o nosso matrimônio seja próspero e abençoado. Diga comigo, 4 decisões. A primeira decisão que nós precisamos tomar nessa noite: estabeleça Jesus como participante ativo da sua aliança. É impressionante, a maioria de nós, no dia do nosso matrimônio, nós convidamos Jesus para fazer parte dele. No dia da cerimônia, Jesus estava lá. A Bíblia diz que Jesus foi testemunha entre a aliança que você fez com a mulher da sua mocidade. Mas o que me chama a atenção é que muitos de nós, mesmo cristãos, homens e mulheres reconhecidos como homens e mulheres de Deus, deixamos Jesus na porta da igreja e começamos a conduzir o nosso relacionamento da maneira que bem entendemos. O propósito de Jesus para o seu matrimônio é que ele se torne alguém ativo no seu relacionamento. Jesus não quer e nunca quis apenas participar da sua cerimônia de casamento. Jesus sempre quis participar dos detalhes do seu casamento, irmãos. Se nós viermos a permitir que Jesus, na pessoa do Espírito Santo, participe ativamente do nosso relacionamento, a nossa família vai mudar. A nossa família vai mudar para melhor. Sabe por quê? Jesus não tem interesse apenas em coisas grandes. Jesus tem interesse em detalhes. Jesus quer ajudar eu e vocês nas decisões rotineiras do dia a dia. Sabe aquela decisão? Se eu troco de carro ou não troco? Sabe aquela decisão? Se eu mudo de casa ou não mudo? Jesus quer participar de coisas pequenas. Jesus quer estar entre você e seu marido. Jesus quer estar ativamente na aliança que você estabeleceu com o seu cônjuge. Se você entender esta realidade, você não vai ter mais problema de ordem financeira, porque ele vai ser consultado sempre que você tiver que tomar uma decisão de ordem financeira. Os problemas culturais arrastados pela construção da cultura do seu marido, pela construção da sua própria cultura, podem ser resolvidos se Jesus participar do seu matrimônio. Nessa noite, o que o Espírito Santo está querendo nos ensinar é que Jesus não é um Deus de longe, mas sim um Deus de perto. Paulo diz que Ele mora em nós através do seu Espírito. E se você começar a dar voto de confiança ao Senhor,
dentro da sua casa a sua vida vai melhorar. Se o seu casamento melhorar hoje, com toda certeza os maiores beneficiados com isso serão seus filhos. Os nossos filhos, eles sentem quando nós estamos bem. Os nossos filhos sentem quando as coisas não vão bem. Muitas vezes nós temos ouvido palavras extraordinárias na casa do Senhor, mas nos falta praticar as palavras que temos recebido de Deus. Irmãos, evangelho é algo prático. Não adianta falarmos que somos cristãos se nós não praticamos aquilo que recebemos da parte de Deus. Se nesta noite você decidir praticar o que você está ouvindo nesta noite, neste altar, neste lugar, a sua família vai melhorar, a sua casa irá melhorar. João capítulo 15, versículo 5, fala uma verdade espiritual que a maioria dos casamentos que estão sendo destronados pelo inimigo precisa aprender. A Bíblia diz: sem mim nada sois, e sem mim nada podereis fazer. O nosso problema é que a gente acha que mesmo Jesus se ausentando da nossa casa, se ausentando do nosso casamento, a gente pode segurar o nosso relacionamento na força dos braços. Não pode. Nos tornaremos vulneráveis, não conseguiremos prosperar, não teremos a paz que tanto buscamos. Os nossos filhos não serão beneficiados com um lar organizado. Que nessa noite o Espírito Santo possa se mover no seu íntimo, que você pratique esta palavra. Você que não tem permitido que Jesus se seja ativo dentro do seu lar, permita nesta noite que Ele encontre morada na sua casa, que Ele te ajude a tomar as decisões necessárias, e você vai ver que o seu casamento vai mudar. A segunda decisão que precisamos tomar nessa noite, para que o nosso matrimônio seja abençoado e próspero: decida amar sem buscar os seus próprios interesses. Querido, se tem uma sociedade egocêntrica, é a sociedade do século atual. Nós somos um povo extremamente egocêntricos, e nós não temos sido curados, e temos levado isso para dentro do matrimônio, e este é um grande problema. A palavra egocêntrica é uma palavra de origem grega, que vem da junção de duas palavras, a palavra egon e a palavra ketron, que significa eu no centro. O problema de muitos casais é que há uma guerra particular entre ambos para estabelecer quem ficará no centro da casa. É um egoísmo, é uma realidade tão complicada, é uma realidade tão absurda, é uma realidade tão longe dos preceitos da palavra de Deus, mas nós estamos insistindo em praticar os valores do mundo dentro da casa do Senhor. Irmãos, o Espírito do Senhor quer nos ajudar a entender a revelação da palavra de Deus. O nosso casamento pode ser melhor a partir de hoje, se dermos um voto à palavra santa do Senhor, se pedirmos auxílio ao Santo Espírito. Isso pode mudar, a sua casa pode ser melhor. É interessante que há poucos dias atrás eu fui fazer um matrimônio, um casamento, e eu vim acompanhando esse casal e notei que tinha algo complicado ali. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer algumas perguntas para aquele casal, pasme você, mas eles praticamente não se conheciam. Cada um era mais dono de si, todos com muita reserva. Eles não sabiam nem quanto cada um ganhava em seus trabalhos. O problema é que muitas vezes, tomados pela essa condição do eu, o meu carro, a minha casa, a minha conta de Facebook, o meu telefone celular, nós estamos estragando aquilo que é belo,
nós estamos deturpando aquilo que foi estabelecido como coroa, aquilo que é glória, aquilo que foi feito para ser glorioso, queridos, aquilo que foi feito para ser muito bom, aquilo que foi feito para ser um ambiente glorioso, está se tornando um lugar de guerra, um lugar de dor, um lugar de destruição. Hoje não é mais raro ouvirmos que dentro da casa do Senhor, pessoas estão se pegando fisicamente, maridos que não conseguem mais respeitar o direito da mulher, mulheres que não conseguem mais se colocar na posição de sabedoria a qual o Espírito lhe propôs, e partem para cima dos seus esposos. A base desta igreja é a família. Tem que começar em mim, queridos. Tem que começar em você. Tem que começar na nossa casa. Nós passamos grande parte do tempo fora deste lugar. Então nós precisamos aprender a palavra que está sendo ministrada no altar. Nós precisamos praticá-la. Se nós não entendermos isso, nós vamos ser semelhantes às pessoas que não conhecem Jesus. Paulo nos ensina, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5, o amor verdadeiro não busca os seus próprios interesses. A pergunta é, na sua casa, o seu interesse tem que prevalecer, ou você tem sido regado com amor verdadeiro? Ou você tem manifestado a glória de Deus na sua casa, servindo a sua família e honrando ao Deus dos céus? Que nesta noite não nos envergonhemos de estar na situação que estamos, porque a única forma que Deus tem de entrar na nossa existência e mudá-la completamente é quando o homem que está errado reconhece que está errado e que precisa da glória e da graça de Deus sobre a sua vida. Que comece em mim e que o Espírito Santo mude a história das nossas famílias. Diga glória a Deus. Essa noite eu não vim aqui com o propósito de agradar você. As palavras que mais mexeram comigo foram as palavras que me desagradaram por completo. A terceira decisão que precisamos tomar para que tenhamos um matrimônio próspero e abençoado: construa uma comunicação saudável. A pergunta é: que tipo de comunicação nós, como família cristã, temos desenvolvido em nossas casas? A linguagem com respeito, regada com amor? A orientação da palavra é essa. Nós precisamos desenvolver linguagem com respeito, regada com amor. Eu preciso olhar para este homem que Deus colocou ao meu lado e preciso respeitá-lo nas atitudes, na verbalização, naquilo que falo. As minhas palavras precisam ser regadas de amor. Eu preciso cuidar com aquilo que eu falo. Eu preciso tomar cuidado com as coisas que eu tenho liberado sobre os meus lábios. Sua comunicação dentro da sua intimidade tem demonstrado cuidado e paciência? Nós precisamos ter uma comunicação que demonstre cuidado com a pessoa que Deus separou para nós. Tenho recebido muitos casais na minha casa. E o que eu mais tenho percebido são homens brutamontes que respeitam mais os amigos do que a esposa que Deus te deu.
uma intolerância fora do comum com a pessoa que Deus entregou nas suas mãos para você cuidar. É interessante como nós temos paciência com todo mundo de fora, mas quando se trata dos nossos filhos, nós somos intolerantes. Irmãos, nós precisamos atender ao chamado do Espírito Santo nessa noite. Não há como sermos uma igreja abençoada e próspera se isso não começar dentro das nossas casas. O Espírito Santo não pode se mover e fazer aquilo que Ele tem sonhado em fazer em nós e através de nós, enquanto Ele não mexer nas bases do nosso lar. A minha família, chamada de bendita na terra, precisa ser publicamente uma família de Deus. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Você e eu precisamos decidir o que nós estamos dispostos a liberar sobre a nossa família. Há pouco tempo atrás eu vi um homem falar, cristão, tradicional: a minha esposa é burra. Queridos, como que Jeremias capítulo 1, versículo 5, diz que Ele estabeleceu a minha pessoa e a sua pessoa como profeta. Como que eu libero uma palavra dessa sobre a pessoa a quem dorme na mesma cama do que eu? Amados, nós precisamos nos converter, ou converter os nossos lábios. Nós não podemos mais ficar falando tudo o que pensamos. Nós precisamos tomar cuidado com a palavra que sentenciamos. Hoje é comum vermos mulheres desacreditadas dentro da casa do Senhor por causa daquilo que os seus maridos falam. É comum também vermos homens desacreditados na casa do Senhor, que não estão indo bem no seu trabalho, na sua profissão. Estão desacreditados porque as mulheres que Deus plantou para o auxílio na sua casa estão liberando palavra de morte sobre os mesmos. Nós precisamos entender, pode parecer um clichêzinho, mas nesta equipe todos ganham e todos perdem. Se o seu marido não está bem, você não está bem. Se a sua esposa não está bem, naturalmente você, marido, não está bem. Diga comigo, glória a Deus. Eu acho interessante que Cantares capítulo 4, versículo 7, fala sobre um princípio poderoso, o princípio do elogio. O amor deve se concentrar nas virtudes e não nos defeitos. Irmãos, eu tenho muitos defeitos, e não há homem na terra que não os tem. Nós precisamos concentrar nas virtudes. Não é tempo mais de ficarmos penalizando a pessoa a quem amamos, mostrando para ela as suas falhas, mostrando para ela os seus pontos fracos. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Jesus nunca vê alguém no tempo presente pelos resultados que Ele apresenta. Jesus vê o potencial que você tem, e Ele imagina você usando esse potencial e colhendo frutos lá na frente. Nós precisamos aprender com Jesus. Nós precisamos valorizar a pessoa a quem Ele nos entregou. Eu, marido, preciso olhar para minha esposa e me concentrar naquilo que ela faz de melhor. Esses dias um amigo falou: sua esposa não é muito de cozinhar. Aí eu falei para ele: mas ela faz um doce extraordinário. Eu não posso desmerecê-la porque ela não tem esse ponto forte, queridos. Ela é a mulher da minha mocidade. Essa mulher que está do teu lado, Jesus te acreditou como uma pérola. Esse varão que está do teu lado
Jesus te acreditou como sacerdote da sua casa. Nós precisamos entender que nesses dias o Senhor está trabalhando com a família com o propósito de manifestar a sua glória sobre a igreja. Como que Jesus vai manifestar a sua glória? Nós estamos a todo tempo falando, nós queremos ver a sua glória, nós queremos ver a sua glória, nós queremos ver a manifestação do seu poder, mas nós precisamos cuidar das bases das nossas casas. Use o princípio de elogio a partir de hoje. Quando você chegar dentro do seu carro, ao sair daqui, olhe para essa varoa que está do seu lado e diga para ela aquilo que há muito tempo ela tem sonhado em ouvir. Não olhe mais para o seu marido fazendo comparação com outros homens que são melhores ou mais qualificados do que ele em algumas áreas. Olhe para ele, veja o que ele tem de melhor e diga para ele: você é o melhor de Deus para a minha vida. Amados, eu quero finalizar por aqui. Quero falar sobre apenas mais uma decisão que precisamos tomar para que o nosso matrimônio seja próspero e abençoado. Temam a Deus, pois todo casal que teme a Deus é mais do que feliz. O problema de muitos de nós é que nós entramos no nosso matrimônio com a expectativa de ser feliz. E nós precisamos entender que esse é um conceito errado. Como indivíduo, a pessoa de Jesus Cristo nos deu a condição de sermos felizes. Nós precisamos entrar inteiros no relacionamento a partir de agora. Porque o propósito do Senhor é que venhamos de fato a nos doar para fazer o outro feliz. Irmãos, eu tenho tantas diferenças com a minha esposa. Há poucos dias atrás nós fizemos 13 anos de casamento e 6 anos de namoro. Ela é minha primeira namorada e eu tenho tantas diferenças com ela. Mas eu aprendi que muitas coisas eu não posso mudar. E agora, se eu tenho que conviver com ela, eu não posso penalizá-la por algumas coisas que eu não concordo. Eu preciso derramar sobre ela o meu amor, através do Espírito Santo, me dando sabedoria, porque dessa forma, ela se sentindo amada, ela vai se esforçar para me agradar naquela área que ela tem limitação. E isso acontece também o contrário. O que o Espírito Santo está ministrando sobre nós nessa noite como igreja da família é que nós precisamos nos esforçar e nos desgastar com o propósito de sermos felizes. Provérbios capítulo 1, versículo 7 diz que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Sabe o que isso significa? A sabedoria que está faltando dentro da sua casa, ela está sendo penalizada. Ela não está se manifestando, porque está faltando temor. Sabe o que é temor? Estado de reverência. É quando eu entendo quem é Deus. Eu entendo o que Ele representa dentro da minha casa. Eu entendo o que Ele mandou eu fazer. Maridos, amai as vossas esposas, como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela. Quando eu tenho temor a Deus, todas as vezes que eu vou emitir uma palavra de morte sobre a vida da minha esposa, eu entendo que o temor a Deus não permite que eu faça isso. Que possamos voltar ao tempo em que temíamos a Deus de tal ponto, de tal forma, em que medíamos a palavra dentro da nossa casa. Não falávamos coisa sem coisa. Não liberávamos sentenças de morte sobre os nossos filhos, sobre as nossas esposas, sobre os nossos maridos, porque nós temíamos a Deus. Se voltarmos a temer a Deus, as coisas vão mudar dentro do nosso lar.
Abra sua Bíblia comigo no Salmo 128, por favor. Salmo 128. Você que está com seu marido do lado, pega na mão dele ou dela agora no nome de Jesus. Eu vou estar lendo todo esse salmo mudou minha vida familiar. Eu entendi que esse salmo, ele vai se cumprir na minha família, custe o que custar. Se você entender isso nessa noite, a sua casa vai viver o extraordinário da parte de Deus. Está escrito assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos. Do trabalho das tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. A tua esposa no interior da tua casa será como videira frutífera, teus filhos como rebentos de oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará para que veja a prosperidade dos filhos dos teus filhos e terá paz perpétua sobre a sua casa. Diga comigo: eu recebo esta palavra. Feche os seus olhos assim como você está. Espírito Santo, talvez como pregador eu não fui suficiente nessa noite para convencer aos irmãos da necessidade de sermos melhores dentro da nossa casa. Nós precisamos entender para onde fugiremos da tua presença. O Senhor está em todos os lugares. O Senhor frequenta a nossa casa. O Senhor está lá todos os dias. O Senhor tem visto as coisas que têm acontecido dentro da minha casa que não te agrada. E eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga temor sobre nós. Traga temor e desejo de mudança. Senhor, que não venhamos esperar o nosso casamento ir à falência para tomarmos uma decisão de mudança. Que venhamos, ó Pai, nos arrepender do caminho que temos tomado. Que venhamos, ó Pai, nessa noite tomar uma decisão de fé, regada em amor, de honrar um ao outro, de vivermos a palavra de Deus, de estabelecermos altares dentro da nossa casa. Que a nossa família seja bendita na terra por causa do Teu nome, por causa do Senhor e por causa da Tua presença que habita em nós. Que se manifeste em nós, ó Pai, a Sua glória. Meu Deus, que nós não sejamos homens de Deus apenas dentro da igreja, que não sejamos sacerdotes apenas no momento em que estamos sentados no banco da igreja. É um tempo chegado, é uma hora chegada em que nós precisamos aprender que nós servimos um Deus onisciente, onipresente e onipotente. O Senhor está em todos os ambientes, ó Pai, e que o Senhor nos mostre nesses dias, ó Pai, as coisas que temos feito de errado, as coisas que temos feito, ó Pai, que tem desonrado o Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar na autoridade do Senhor, que matrimônios que estavam a caminho da falência, da separação, em nome de Jesus, terão renovação de Deus nessa noite, pelo poder da palavra do Senhor. Eu quero decretar em nome de Jesus, que toda arma forjada contra a sua família não prosperará. Eu quero declarar em nome de Jesus, a visitação do Senhor sobre o seio da sua casa. Eu quero declarar que o altar que você vai levantar na sua casa nessa noite, ao chegar, vai ser um altar que vai convidar a glória de Deus para que seja perpétua sobre a sua casa. Espírito Santo, move nas famílias desta igreja, Pai, a começar da minha. Que sejamos melhores, ó Pai. Nós não queremos ser sepulcros caiados, pessoas que por dentro, na intimidade, estão vivendo um caos, mas quando entram na casa do Senhor,
ficam dando paz ao Senhor, ficam, ó Pai, fazendo como se tudo estivesse bem. Não, Senhor. Pessoas que vêm para a casa do Senhor quebrando pau dentro do carro, e quando entram na casa do Senhor mudam o semblante, ficam espirituais. Não, Senhor, não é isso. Nós não queremos ser uma igreja falida, nós queremos ser uma igreja cheia da glória de Deus, e isso vai passar primeiro pela minha casa e pela casa dos meus irmãos. Se queremos atrair a tua glória, Senhor, nós entendemos o caminho. O caminho é mexer na base, o caminho é melhorarmos as famílias, o caminho é levarmos a sério a tua palavra. Meu Deus, eu entendo que o Senhor não está nos confrontando, o Senhor está ministrando sobre nós uma mudança de ciclo. Eu quero declarar uma mudança de ciclo nas famílias desta igreja. Meu Deus, em nome de Jesus, eu quero declarar na autoridade do Senhor mudanças de ciclo. Mas eu entendo que todas as vezes que o Senhor muda um ciclo, conforme Romanos capítulo 12, nós precisamos transformar a mente para entender esse tempo novo. Que o Senhor transforme a nossa mente, regada pelo Teu Espírito nessa noite, para que nós possamos administrar melhor, ó Pai, aquilo que o Senhor nos confiou. Em nome de Jesus, Senhor, eu entrego cada família que está neste lugar na Tua presença, pelo poder do nome de Jesus. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Eu entendo que não é muito fácil. Eu entendo que é um grande desafio. Mas eu sinto no meu espírito que há famílias aqui que precisam de uma intervenção do céu. E eu queria convidar você para vir aqui à frente. Pastor, por que eu tenho que me expor? Irmãos, nós estamos numa comunidade. Nós não entendemos ainda que nós somos membros do mesmo corpo. Se alguém aqui está mal, todos estão mal. Nós precisamos entender que se o Senhor Jesus opera na dificuldade de um, todos ficam felizes. Eu queria te fazer um convite em nome de Jesus. Fica de pé por um momento em nome de Jesus. Eu não quero te cansar, mas eu queria te convidar, você que precisa de uma intervenção por parte do Senhor. Nós vamos cantar uma canção. Enquanto nós estivermos cantando essa canção, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui na frente. Irmãos, eu creio no poder do Espírito Santo, amém? Eu creio na ação sobrenatural do Senhor. Nós não estamos brincando no altar, nós estamos levando a sério as coisas de Deus. E eu quero convidar você aqui para que você tenha e receba por parte do Senhor uma renovação sobrenatural sobre a sua casa. Não quero te expor, apenas quero te abençoar. Se você tiver fé nessa noite, a sua família vai mudar. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Não se envergonha, sai do seu lugar. E não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Glória ao teu nome, Deus. Nessa noite nós te louvamos e te engrandecemos. Hoje aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Queridos, eu não tenho um propósito de encher a frente hoje, mas deixa eu fazer um segundo convite. Sempre atentos permanecem. Você que está desgastado do seu relacionamento, as coisas estão bem, as coisas estão caminhando, mas você que não está vivendo o que você sabe que Deus sonhou dentro da sua casa, eu queria te convidar para vir aqui. Nós vamos fazer uma oração. Eu tenho certeza que você vai sair daqui recebendo o renovo do Senhor.
Sai do seu lugar no nome de Jesus. Vem aqui, em nome de Jesus. De manhã és Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode senti-lo nessa noite? Glória a Deus. Aleluias, glória a Deus. Olha para cá, famílias, por favor. Todos vocês serão ungidos rapidamente. Os pastores estão aqui, vocês serão ungidos. Nós estamos dispostos a ajudar vocês em oração. Nós cremos que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E nesse momento nós vamos ungir vocês para que vocês saiam daqui renovados como família. Nós temos um negócio dentro da igreja, manifesto por causa da religião, que a gente acha que nós temos que ser perfeitos. Não, queridos, nós podemos até errar, mas nós precisamos aprender que aqui há um lugar que a cura de Deus se manifesta. Amém? Nesse momento eu vou orar por vocês. E tome posse dessa oração, porque eu creio em nome de Jesus que a vida familiar de vocês nunca mais será a mesma. Pai, na autoridade do teu nome, como ministro da tua palavra, eu declaro em nome de Jesus a renovação destas famílias. Eu declaro, meu Deus, que o teu projeto não será frustrado. Eu declaro que toda arma forjada contra vós não prosperará. Eu declaro em nome de Jesus a vida de Deus sobre a sua casa. Eu declaro a vida de Deus sobre o seu marido, a vida de Deus sobre a sua esposa, a vida de Deus sobre os seus filhos. Eu declaro que a partir desta noite um altar será levantado no centro da sua casa, e este altar glorificará a pessoa de Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, se alguma família aqui pensando em desistir, pensando em colocar o seu casamento em xeque, eu venho declarar a renovação desta mente. Eu venho declarar na autoridade de Jesus Cristo que o que Deus uniu, o homem não separe. Senhor, em nome de Jesus, ser com este homem cansado, fragilizado, meu Deus, visita essas emoções. Que toda palavra que encontrou lugar, palavra de morte na sua mente, do seu subconsciente, seja apagada agora em nome de Jesus. Palavras estas que estão prejudicando as emoções, a administração da sua casa, em nome de Jesus, sejam apagadas. Toda mulher ferida pelo seu marido, neste momento que o Espírito de Deus visite as emoções e visite a mente, e apague toda palavra lançada de morte sobre a sua mente. Eu declaro um recomeço sobre a sua família. Eu declaro em nome de Jesus, você que a sua esposa está fora da tua casa, você que o seu esposo está fora da tua casa, eu declaro o Espírito de Deus visitando ele ou ela onde eles estiverem e trazendo eles de volta. Como ministro da tua palavra, eu abençoo essas famílias e declaro o poder de Deus manifesto sobre as ações delas, em nome de Jesus. Você que está aí atrás, faz assim, em nome de Jesus, na posição de receber. Pai, na autoridade do Senhor Jesus, eu quero abençoar a tua eclésia, a tua igreja, o teu povo que te chama pelo teu nome. Eu quero declarar renovação das famílias cristãs dessa igreja. Eu quero declarar que o Espírito de Deus trará sabedoria
sabedoria de governo para que cada marido governe a sua casa. Eu quero declarar em nome de Jesus, esposas tomadas pela glória de Deus, conduzindo a sua casa em amor. Senhor, abençoa cada cabeça aqui estabelecida por Cristo. Eu abençoo cada varoa aqui em nome de Jesus. Eu abençoo, ó Pai, em nome de Jesus, os seios das famílias desta igreja. Eu declaro a renovação, a renovação, a renovação e a restituição do melhor de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família. Irmãos, nós já vamos terminar. Que a sua família, a partir de hoje, se preocupe em viver o melhor de Deus dentro da intimidade da sua casa. É um tempo em que Deus vai levantar homens sérios e mulheres sérios na intimidade da sua casa. Glória a Deus. Quantos recebem essa palavra, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Mas Jesus pode ser um pouquinho mais forte para a glória dele. Uma igreja alegre, participativa. Todos os domingos, às 9 horas, um delicioso café da manhã e uma escola bíblica abençoada. Às 18 horas, culto da família. Segunda, às 14 horas, Manancial Feminino. Terça-feira, às 20 horas, Homem de Verdade e Mulher Ideal. Quarta-feira, às 19h40, Culto de Ensino. Além de uma programação semanal para todas as idades. O nosso sonho é expandir o reino de Deus e chegar a todas as nações do planeta Terra. E eu quero convidar você a fazer parte desse grande projeto que com certeza Deus vai te abençoar. Catedral da Família.